A Bíblia é uma coleção de muitos livros contando uma história unificada do início ao fim. Mas todos esses livros foram escritos em vários estilos literários. É como se você estivesse dentro de uma livraria onde cada corredor tem um tipo de literatura. Há livros de história, de poesia ou não ficção. E quando você está num corredor e escolhe um livro, terá algumas expectativas e estará procurando coisas diferentes. Certo, todas essas obras são de literatura, mas comunicam algo de maneiras diferentes. Sim, e a mesma coisa acontece com a Bíblia. Se não prestarmos atenção ao estilo de cada livro, não vamos entender o quão genial eles são. Então, quais são os principais estilos de literatura na Bíblia? Bem, primeiramente, temos a narrativa. É incrível que ela forma 43% da Bíblia. Depois temos a poesia, que forma 33% da Bíblia. Depois vem aquilo que poderíamos chamar de discurso em prosa, que forma os restantes 24%. Quase a metade da Bíblia é narrativa. Sim, e não é por acaso. As histórias são a forma mais universal de comunicação humana. De fato, o nosso cérebro foi feito para receber informações através de histórias. E histórias são muito interessantes. Mas por que será? Bom, as histórias nos ensinam que é possível entender eventos aparentemente aleatórios da nossa vida, pegando esses eventos e organizando-os em sequência. E quando estão juntos, você consegue ver o significado e o propósito de tudo. E o que é que conecta tudo isso? Isso, as boas histórias sempre têm um personagem que quer alguma coisa. E por meio desses personagens, o autor pode explorar grandes perguntas da vida, como quem somos nós? Ou o que é realmente importante na vida? E uma boa história sempre tem algum tipo de conflito. Conflitos e desafios como na nossa vida. E isso nos força a pensar em nossos próprios desafios e questões, como por que há tanto sofrimento e decepção no mundo e o que podemos fazer sobre isso. E as histórias geralmente terminam com algum tipo de solução, dando esperança às nossas próprias histórias. Mas essas são histórias bíblicas. Isso quer dizer que os personagens estão me mostrando como eu devo viver? Não, o objetivo não é esse. A maioria dos personagens bíblicos tem grandes falhas de caráter. Não devemos ser como eles, mas devemos nos identificar com eles, o que nos ajuda a ver a nossa vida e os nossos defeitos com uma nova perspectiva. Sem notarmos, essas histórias nos afetam e mudam a maneira que vemos o mundo, as outras pessoas e nós mesmos. Agora, existem vários tipos de narrativa na Bíblia. Sim, temos a narrativa histórica, mas também temos as parábolas e pequenas narrativas biográficas, como os 4 evangelhos. Vamos ver isso nos próximos vídeos. Legal. Em seguida vem a poesia, que, pra ser sincero, eu não leio muito. Você e a maioria das pessoas. Mas 1 em cada 3 capítulos da Bíblia é composto de poesia. Tá, mas pra que tanta poesia? Bom, os poemas falam principalmente por meio de uma linguagem densa, criativa, conectando imagens que nos ajudam a visualizar o mundo de maneira diferente. Poemas usam muitas metáforas para estimular as nossas emoções e imaginação. E usam uma linguagem bem elegante, mas não seria mais fácil dizer aquilo que eu preciso saber? Pense comigo. Na vida temos a tendência de criar rotinas mentais. Quando pensamos, seguimos esses caminhos já conhecidos, que são muito difíceis de mudar usando lógica ou raciocínio. Uma poesia de qualidade força nossa mente a sair desse caminho conhecido e entrar em um novo território. Esperto. E existem vários tipos de poesia na Bíblia. Existem vários tipos de canções ou salmos. Há a poesia meditativa dos livros de sabedoria e também a poesia impetuosa de resistência dos profetas. Certo, o último grande estilo literário é o discurso em prosa, que constitui 1/4 da Bíblia. Sim, ela inclui discursos, cartas ou ensaios. Aqui o foco é a construção de uma sequência de ideias ou pensamentos que formam um argumento linear e exige uma resposta lógica. Algo do tipo, ei, você já pensou nisso? Você deveria pensar em como isso se liga a essa outra coisa. E se fizer isso, verá que o resultado é este. Portanto, diante dessa conclusão, você deveria parar de fazer aquela primeira coisa para que o resultado seja essa outra coisa. Então você tá usando a lógica para me persuadir. Isso. O discurso nos força a pensar com lógica e coerência. E depois, fazer algo a respeito. O discurso bíblico é encontrado nas leis, na literatura de sabedoria e nas cartas escritas pelos apóstolos. Beleza, então cada livro da Bíblia tem um estilo literário? Não, na verdade, a maioria dos livros tem um estilo literário principal, como a narrativa, por exemplo. Mas no meio da narrativa também encontramos poemas, parábolas ou até mesmo as leis. Cada livro bíblico é uma combinação única de estilos literários. E para ler bem esse livro, eu preciso me familiarizar com cada estilo e saber como ele funciona. E assim você sabe aquilo que deve prestar atenção e quais perguntas fazer. Mas antes de examinarmos cada tipo, há mais um elemento unificador da literatura bíblica que é muito importante e interessante. E é isso que vamos explorar a seguir.